não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Quer dizer, o que é eterno transcende tempo. O que transcende tempo não pode ser medido temporalmente. Não é isso? E o movimento que não tem referência temporal não pode ser um movimento. Tem alguma coisa errada aí. Tá certo? Então, não se trata de contestar Newton. Newton está errado. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui. Ele está criando um edifício que pode ser aceito nos termos da ciência moderna, que ele está ajudando a conceber, mas que esconde um outro edifício muito maior que você acaba engolindo na hora que você aceita aquele. Está compreendendo? Quando você vê ao longo do desenvolvimento da ciência moderna o grande número de cientistas que estiveram envolvidos em negócios ocultistas, gnósticos, etc., né? Culminando desses famosos gnósticos de Princeton, que fala o livro do Raimundo Royer, né? Ou no caso de Charles Darwin, que elabora toda uma doutrina científica em cima de uma doutrina esotérica do avô dele. E você começa a escavar, você descobre que existe, né, universos inteiros de ocultismo por baixo disso. Então, bom, é uma precaução elementar você saber que o universo definido, recortado pela ciência moderna, não existe. Ele é apenas um universo de discurso, elaborado em cima de uma experiência real que ele encobre. É isso? Então, isso aqui é para dar... Eu estou só dando um exemplo, tá certo, de como, vamos dizer, a formação imaginativa é importante para você entender isso. Assim como, por exemplo, para você ver, toda investigação desse tipo é uma investigação de tipo histórico, porque você está perguntando o que se passou efetivamente. Quer dizer, qual é a origem, qual é o fundamento existencial das doutrinas que nós estamos discutindo. Tá certo? Na maior parte dos casos você não tem os dados à mão. Você pode até descobri-los depois, mas se você não faz imaginativamente a especulação e a hipótese, você não vai descobrir nada no fim das contas. Quer dizer, você tem que transformar, vamos dizer, o filósofo que está te apresentando uma doutrina esquisita. Note bem, quando eu digo esquisita, não quer dizer uma coisa que seja inusitada para o senso comum. A coisa pode ser inusitada para o senso comum, isso é inteiramente correta e translúcida em si mesmo. Estou dizendo uma coisa que é incongruente com ela mesma, como, por exemplo, a dúvida integral. A expressão dúvida integral, ela é autocontraditória. Então, ela não pode... Se você aceita isso na primeira, como a maior parte das pessoas aceita, como se fosse uma coisa óbvia, tá certo? Você entrou dentro de um teatrinho mental onde tudo funcionará como o autor quer que funcione. E você terá que, por assim dizer, obedecê-lo. Você vai ter que jogar de acordo com as regras dele. Tá certo? E aí não se trata propriamente de filosofia. Aí é uma espécie de adestramento animal. Você está como um domador que está querendo adestrar os seus pensamentos para que você pense exatamente daquele jeito. Tá certo? Não que todo filósofo não queira que você pense daquele jeito, mas sim, mas alguns querem que você pense daquele jeito porque aquilo vem da realidade. E outros querem porque eles querem apenas que você seja igual a eles. Tá certo? Frequentemente, para justificar suas próprias deficiências. Você não se pode negar que Descartes foi um sujeito verdadeiramente obcecado pela figura do demônio o tempo todo. E ele quer que você fique assim também. Agora, por que ele quer isso? Com que direito? Quais são os títulos que ele apresenta para isso? O filósofo tem direito de argumentar em nome da realidade. Ele não é superior à realidade, ele é apenas mais um sujeito que, dentro de um esforço humano milenar para dar alguma inteligibilidade à realidade, está lá acrescentando o seu pedacinho. É só isso que ele está fazendo.
Ele não pode criar um outro mundo, né, no qual ele vai botar você ali dentro. E é isso que esses camaradas fazem, é isso que Descartes faz, é isso que Kant faz. Né? Dizendo, o mundo não é como você o viu, não é como toda a humanidade viu, o mundo é do jeito que eu estou dizendo. Então, do jeito que começa essa conversa, você está com treta, tá entendendo? A primeira coisa, a primeira providência que um filósofo tem que fazer, ele tem que validar a experiência comum e geral. Ele tem que validar, ele não pode superá-la. Ele pode torná-la mais inteligível. Mas ele pode superá-la intelectualmente, no sentido de que a experiência é opaca e ele vai torná-la translúcida. Nesse sentido, sim, mas não ele não pode superar a substância da experiência. Ele não pode dizer a humanidade inteira viu errado e só eu que vi certo. Não é isso? Mesmo porque um filósofo não pode esclarecer todas as questões que surgem da experiência. Ele vai esclarecer uma ou duas. Então isso quer dizer, todas as explicações que ele dê sobre este ponto, aquele ponto, se fundamenta numa infinidade de conhecimentos de senso comum que ele vai continuar aceitando durante a sua discussão. Tá certo? E quando pretende ir além disso, naturalmente faz besteira. Né? Como o Sir Arthur Eddington, que dizia assim, o que vocês estão vendo aqui parece uma mesa, mas isso é uma ilusão, porque na verdade isso aqui é um aglomerado de átomos. Não? Ninguém levantou e disse, professor, que coisa engraçada, porque isso que encarado numa certa escala parece um aglomerado de átomos, numa outra escala parece exatamente uma mesa, né? Que engraçado. É uma coisa tão simples de dizer. Tá certo? O raciocínio dele se baseava simplesmente numa mudança de escala, quer dizer, passando da escala macroscópica, onde nós usamos a mesa para escrever, para comer, etc. Né? Passando por uma escala microscópica, parece um aglomerado de átomos. Se você examinar mais ainda, pode ser assim, partículas subatômicas. E assim por diante. Né? Quer dizer, por que uma simples mudança de escala seria uma passagem do aparente para o verdadeiro? A diferença entre aparência e realidade não é a mesma diferença do grande e do pequeno. Mas é, evidentemente, uma confusão primária. Quer dizer, só porque você pode observar isso numa escala microscópica, você sabe mais do que nós? Não é isso? Quer dizer, se eu mostrar para você só a visão microscópica de um objeto, e você só puder examiná-lo em escala atômica ou subatômica, você jamais vai nos dizer o que é esse objeto. Você não vai ser capaz de distinguir uma mesa de um elefante. Porque essa distinção só aparece na escala macroscópica, que é a da nossa experiência usual. Tá certo? Então, essas pessoas que desejam substituir a experiência, em vez de elucidar a experiência, desejam substituí-la, ou às vezes até impugná-la, como fazia Sir Arthur Eddington, ou como faz Spinoza, por exemplo, né, que impugna a experiência sensível. Tá certo? Esses camaradas estão sempre com treta. E se tem a treta, você precisa descobrir do que se trata. Qual é o jogo que ele está jogando, afinal de contas? O que ele quer de nós? Né? Então, o meio de fazer isso é transformá-lo num personagem de teatro e analisá-lo, tá certo? Analisar a sua conduta de modo a você reconstituir o enredo a partir da conduta de um só personagem. Não é isso? Por exemplo, se você pegar a peça Otelo e você apagar todas as falas de Desdémona, ainda assim é possível, a partir da fala do Otelo, você descobrir, né, que ele tem uma mulher, que ele está desconfiado que a mulher está traindo, etc. Está entendendo? Então você tem que fazer a mesma coisa com esses personagens, só que para isso você precisa de um treino narrativo. Você precisa conhecer centenas ou milhares de esquemas narrativos possíveis para você saber em que direção você tem que procurar. E é por isso que eu digo justamente que essa formação literária é básica. Não no sentido de você se dedicar a estudos literários como se faz numa faculdade de letras. Que hoje o que uma faculdade de letras faz é tornar você incapaz de ler uma história. Tá certo? Porque nós só lemos essas histórias de Dom Quixote, do Crime e Castigo, etc, porque elas se referem a personagens que poderiam existir realmente, e nos quais de algum modo nós nos reconhecemos. Agora, se você
acredita que a narrativa não tem nada a ver com realidade, que não há pessoas, que ali há somente palavras, etc, etc. Bom, então o seu foco de atenção se transferiu desde a imaginação concreta do escritor para o estudo dos seus meios de expressão considerados isoladamente. Os quais meios de expressão, evidentemente, existem. Só que se você não tiver o que expressar, não vai ser possível. E todo esse negócio de desconstrucionismo, estruturalismo, etc., o que fez foi isso. Pega o estudante de letras e desvia, né, a atenção dele da substância humana, da literatura, exclusivamente para o estudo exclusivo, tá certo? Dos meios expressivos, a língua, a gramática, etc, etc. Então, quer dizer, isso é claro que é um sinal de burrice. O simples fato do sujeito aceitar essa proposta, né, já é uma burrice. Só que, tanto no caso do estudante de letras quanto no do estudante de filosofia, acontece uma coisa trágica. Quando você começa a estudar na universidade, e você passa da linguagem do senso comum, da linguagem cotidiana, para aquela linguagem conceptual elaborada, você acha que você deu um salto qualitativo enorme. E este salto é dado, né, rompendo com a linguagem da experiência comum e passando a falar só naquela outra linguagem impostada dos estudos acadêmicos. Bom, isto seria um progresso, né, assim como é um progresso, por exemplo, você que já sabe andar, depois que você aprendeu a andar, você aprendeu a andar também de bicicleta. É um upgrade, sem dúvida, porque a bicicleta é mais rápida do que eu. Mas, se no instante que você aprende a andar de bicicleta, você desaprende a andar com os seus dois pés, não houve progresso algum. Houve a conquista de uma deficiência. Então, acontece que a maior parte dos estudos acadêmicos, principalmente no Brasil, consiste nisso. Eles separam o indivíduo do mundo da experiência e o insere num outro universo de discurso, tá certo? Que lhe parece mais elegante, mais sério, e desde o qual ele pode olhar até com desprezo para o mundo da experiência. Só que tudo que ele fez foi progredir no emburrecimento. Você se torna um verdadeiro imbecil, incapaz de entender qualquer processo da realidade e só capaz de jogar com aquele discurso naquele nível impostado. Como você vai conviver só com pessoas que falam no mesmo discurso, tá certo? Não é que vocês tenham a impressão de que sabem do que estão falando, porque o do que jamais entra em questão. Só entra a troca de um discurso por outro discurso, por outro discurso, por outro discurso, por outro discurso. Ninguém já é jamais testado na realidade. Não pode ser testado na realidade porque, vamos dizer, o abandono da realidade, voltar as costas à realidade, é a condição para penetrar neste outro universo de discurso. Tá certo? Eu conheci um professor na PUC, ele dizia assim: eu não desço do meu universo semântico. E eu cá entrava e pensava, eu aqui não vou subir aí, eu não sou idiota, eu subo aí, depois não sei como descer para a realidade de novo. Tá. Então, esses camaradas são todos assim. Se você lê, né, esses camaradas da USP são característicos, tem uma espécie de uma impostação que só vale lá de dentro da USP. Você lê o Janotti, você lê a Marlene Chauí e tal, é todo nesse. É um universo de discurso próprio que só vale para eles. Então, qualquer tentativa mínima de você reportar aquilo à realidade estoura com tudo, então não pode. Então o apelo à realidade, né, é considerado um golpe baixo. E vocês entendem por que, por exemplo, no meu programa Troll Speak eu xingo essas pessoas. Porque não é possível discutir com elas no plano em que elas estão se colocaram. E vamos dizer, se você aceita, vamos dizer, esse jogo por um minuto que seja, né, você caiu numa armadilha. Então tem que mostrar assim, então não leva a sério nada disso, não respeita essa porcaria, tá entendendo? Isso que eles estão fazendo é uma coisa que não se faz, tá certo? Então,
E a única maneira de mostrar a eles que você realmente não os leva a sério é você xingando, é você mostrando o seu total desrespeito. Se você respeitar um pouquinho, eles se prevalecem disso. Tá certo? E já que vai querer que você entre no universo deles. Tá falando, não, eu não vou entrar. Muito bem, tem algumas perguntinhas aqui. Vamos ver aqui. Aqui o Henrique pergunta. No dia 4 de abril, o senhor disse que a renascença filosófica dos séculos XII e XIII não ocorreu devido à descoberta das traduções árabes dos filósofos gregos, sobretudo de Aristóteles, mas que tais obras já estavam traduzidas para o latim pelos monges de Saint-Michel. O senhor pode dar mais detalhes sobre isso e indicar referência bibliográfica de tal descoberta? É o oposto do que estou lendo no livro Herdeiros de Aristóteles, de Richard Rubinstein, o qual concebe como fundamental a importância dos árabes para a referida Renascença e os considera muito superiores em civilização e conhecimento dos cristãos medievais. Bom, esta ideia desse Rubinstein é o que está consagrado aí, há pelo menos 60 anos todo mundo fala isso. Né? Quer dizer que os europeus estavam lá atrasadíssimos e que graças aos cultíssimos árabes, então nós pudemos subir a um outro patamar de civilização. Então, o primeiro e único sujeito que pesquisou isso foi este aqui. Dá para ver aí? Espero que dê, vamos ver. Sylvain Guggenheim. Eu vou botar mais perto aí para ficar com isso. Tá dando para ver aí direitinho? Então, isso é um livro maravilhoso, de uma coragem extraordinária e que estoura com toda a erudição medievalista dos últimos 60 anos. Nossa, vocês todos não sabem nada, vocês são um bando de idiota, acreditaram em besteira, estão fazendo propaganda do mundo árabe, tá certo? Primeiro porque ignoram que a maior parte desses tradutores árabes não eram muçulmanos, eram cristãos. Então, eles estavam dentro da civilização cristã e não dentro da civilização islâmica, tá certo? Segundo, porque independentemente disso, os monges do São Michel já tinham traduzido tudo, quando os árabes chegaram já tinham outras fontes. Então, a rigor, o que a civilização medieval ocidental deve aos árabes? Nada. Deve alguns erros, como por exemplo os erros de Averroes. Averroes com aquela de que a inteligência humana é uma só para todos, né? Embora esta teoria tenha sido, vamos dizer, derrubada brilhantemente por Santo Tomás de Aquino, uma teoria ser derrubada intelectualmente não significa que ela não vai ter influência. Muitas vezes a pessoa se ilude, fala, não, o marxismo está superado. Bom, é claro, o Ludwig von Mises reduziu a pó a economia marxista, mas e daí? Isso não quer dizer que uma coisa que está intelectualmente derrotada está socialmente derrotada. Quer dizer, o que impede, o fato de que uma coisa seja mentira, não tem nada a ver com o seu grau de disseminação. Muita gente acredita em mentira. Para você acreditar numa mentira, não precisa ser verdadeira. Exatamente o contrário. Tá certo? Por exemplo, quando estourou a Reforma Protestante, quando Lutero grudou as suas 96 teses lá na igreja de Wittenberg, todas aquelas doutrinas já estavam impugnadas 100 anos antes, porque elas tinham sido apresentadas pelo tal do John Wycliffe e os teólogos católicos já tinham mostrado que tudo aquilo era furado. Não obstante, foi 100 anos depois derrotada no plano intelectual que essa ideia disseminar. Por quê? Porque elas estavam certas? Não, mas porque o Lutero jamais argumentava logicamente. Lutero era um tipo orador, poético, um cara inflamado, tá entendendo? Então, pelo lado emocional, ele conseguiu ganhar muita gente para ideias que intelectualmente não se sustentavam. Tá certo? E além disso havia todo aquele problema da corrupção, ele botou também tudo isso numa clave de condenação moral, que era verdadeira, mas que não tinha nada a ver com... O que a corrupção na igreja tem a ver com a doutrina da presença real do Cristo
na comunhão? Nada, não tem nada que ver. No entanto, você, aproveitando que os caras são corruptos, aquilo lá tem um bando de ladrão. É verdade, um bando de ladrão, mas a doutrina deles está certa, a sua está errada. Você não roubou um tostão, mas você está errado e eles estão certos. Quer dizer, na confusão do aspecto moral com o aspecto doutrinal, o Lutero conseguiu disseminar doutrinas que intelectualmente já estavam desmoralizadas faz 100 anos. O marxismo está desmoralizado desde que o Eugen von Böhm-Bawerk leu O Capital. Eu botei até o texto do Böhm-Bawerk no meu site, está lá. É um exame da doutrina da mais-valia. Aquelas objeções do sujeito do Böhm-Bawerk não tem resposta. Aquilo lá é mancha de batom na cueca. Entendeu? E daí? O que isso significa para a propaganda? Não significa nada. Quer dizer, a propaganda jamais dependeu de que as suas afirmações sejam verdadeiras. É um outro departamento, é outra modalidade de ação. Né? Então, esse livro Herdeiro de Aristóteles, eu comecei a ler esse livro e perdi interesse. Tá certo? Sobretudo perdi interesse porque me caiu o Guggenheim na mão e falou, pronto, agora cessa tudo que a musa antiga canta, porque está tudo errado. Né? Tem que fazer uma nova história da filosofia medieval. Né? Mas está falando negócio do Averroes, né? Então vamos fazer contribuições árabes. Então o Averroes veio com essa ideia de que, vamos dizer, as funções cognitivas individuais são somente as funções inferiores. Então eu tenho minhas próprias emoções, minha própria memória, minha própria percepção, etc. Mas quando chega na inteligência mais alta, é a mesma para todos. Isso não é uma coisa que não tem pé nem cabeça e que Santo Tomás de Aquino examinou e reduziu isso a picadinho. No entanto, esta ideia está por trás do quê? Está por trás do intelectual coletivo do Antônio Gramsci, está por trás da vontade geral do Rousseau. Quer dizer, o Averroes, desde o túmulo, continua enganando um bando de gente. Quer dizer, essa foi a grande contribuição árabe para a filosofia ocidental. Quer dizer, um erro monstruoso que depois se pagou em consequências absolutamente catastróficas. Fala em contribuições árabes, uma das grandes contribuições árabes para a civilização ocidental foi a reintrodução da escravidão, porque a escravidão foi abolida graças à igreja, que primeiro conquista para os escravos a condição de servo da gleba, quer dizer, o sujeito que já podia ter uma família, podia casar, ter uma família, ter herdeiros, quer dizer, legar a sua propriedade, ele só não podia abandonar a propriedade. E depois, a própria condição de servo da gleba também é superada e você transforma a Europa toda, presta atenção, numa nação de proprietários. De grandes e pequenos proprietários. Isso foi assim até quando? Até a época da Reforma. Da Reforma na Inglaterra, quando pela primeira vez houve uma desapropriação maciça. Isso foi uma coisa que marcou o Ocidente profundamente. Na Europa medieval não havia o sem terra. Ninguém era sem terra. Porque se você estivesse na total miséria, havia as terras da igreja que eram de cultivo liberado. Qualquer um podia se instalar na terra da igreja e cultivar, e tinha lá a sua terra para plantar. Tá certo? E o que não era, inclusive, a condição da maioria. A maioria era ou grandes proprietários, ou servos da gleba, ou pequenos proprietários. Então todo mundo tinha terra. Tá certo? Quando veio a reforma na Inglaterra, os reis desapropriaram não só as terras da igreja, mas as terras de todos os católicos que tinham. Então foi a primeira land grab, como eles falam aqui. O governo meteu a mão e passa a ser do governo. Isto criou as multidões, tá certo, de pessoas sem propriedades. Veja como a história, a ciência histórica, quando ela explica um acontecimento por tendências gerais, tá certo? Como, por exemplo, o capitalismo moderno desarraigou as pessoas da terra e criou o proletariado moderno. Quem fez isso? Qual é o agente? O capitalismo. O capitalismo é um universal abstrato. Você pode apelar para a explicação por um universal abstrato quando você não tem
o conhecimento das ações concretas de indivíduos e grupos concretos que produziram a situação. Tá certo? Por exemplo, se o seu vizinho tomou um porre, tá certo? E encheu a mulher de porrada, tá certo? Você pode dizer que é a indústria de bebidas que bateu na mulher. Claro, mas você está usando o quê? É um raciocínio metonímico. O raciocínio metonímico é uma figura linguar, não é uma descrição exata do que se passou. Quem bateu na mulher foi o seu fulano de tal. Tá certo? E ele não bateu nela porque estava bêbado. Ele bateu nela por algum outro motivo. A bebida simplesmente ajudou. A bebida por si não... Né? Tem cara que quando bebe fica sentimental, tem cara que fica idiota e tem um outro que fica violento. Quer dizer, se ele fica violento quando bebe, não é por causa da bebida. A bebida tem efeitos diferentes em várias pessoas. Então não foi sequer a bebida que bateu na mulher. Uma garrafa de uísque não bate em ninguém. Uma garrafa de pinga não bate em ninguém. Ela fica lá, né, na estante até que você esvazie. Então, essa metonímia ela oculta o verdadeiro agente. Então, há anos eu já descobri, isso aqui é um princípio. Jamais aceite explicações sociológicas. Tá certo? Quando elas estão ali para substituir a verdadeira explicação histórica, quer dizer que é a narrativa real do que aconteceu, como efetivamente se passou. Tá compreendendo? Então, o que criou as multidões desprovidas de propriedade na Europa moderna foi a reforma protestante na Inglaterra, que daí outros governos começaram a fazer a mesma coisa. Tá certo? E quando chega na Revolução Francesa, a Revolução Francesa toma todos os bens, não só da igreja, mas de uma multidão de gente. Então não foi o capitalismo que fez isso. Não foi a Revolução Industrial que fez isso, foi um governo específico que assinou um decreto, a sua terra não é mais sua. Tá certo? Então, mas os sem terra foram criados, tá certo? Pelo espírito revolucionário. Estão entendendo? Então, olha, a ciência histórica ela tem recursos fantásticos. Você pode descobrir praticamente tudo que você quiser. Mas se você não quer investigar as coisas como elas efetivamente aconteceram, e você quer inventar termos universais abstratos, tá certo? Que se encaixem logicamente com outros termos universais abstratos e pareçam lhe dar uma explicação, é porque você já está viciado no discurso impostado que não tem conexão com os fatos da experiência. Está entendendo? E isso aí permite, vamos dizer, a partir da hora que você aceitou esse discurso impostado, não é que você aceitou conscientemente sabendo que é um discurso impostado, porque a aquisição desse discurso exige desse modo de falar, exige um discurso, exige um esforço muito grande. E você acredita que você está progredindo, você está virando intelectual, os outros intelectuais aceitam o que você está falando, está entendendo? Então esse esforço é tão grande e ele é recompensado academicamente, de tal modo que você não perceba que você está ficando burro. Está entendendo? Então, para escapar disso, o que você precisa ter um pouco de imaginação. E você precisa supor que por trás do discurso e por trás desses universais abstratos que se agitam, né, os regimes, as classes sociais, as forças, as tendências, etc., existe um negócio chamado gente. Né? Tinha um amigo meu que dizia o seguinte: olha, o que dá azar não é gato preto, o que dá azar não é passar embaixo da escada, o que dá azar é gente. Então eu digo, o que faz a história não são forças, não são tendências, não são universais abstratos, o que faz a história é gente. Tá certo? Claro que às vezes, né, muitas ações somadas, né, padronizadas, produzem uma tendência geral. Mas sem as ações a tendência geral não é nada, alguém tem que fazer aquilo. Então você só entende o processo histórico quando você sabe quem fez o quê. Quem quer dizer? Seu fulano, tá? Então, como por exemplo agora o pessoal... E aí pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal.
Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoia-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.